Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, ontem eu botei um post no Facebook falando sobre a morte do rapaz lá nos Estados Unidos, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é a seguinte: eu não sou a favor de que se mate uma pessoa da maneira que aquele rapaz foi morto, porque aquele policial é um cara sádico e ele tem que estar fora da corporação, isso é claro, né? Isso é um ponto, né? Agora, o que me preocupa, sabe o que é? Talvez vocês possam até não entender, ou talvez vocês achem que eu esteja sendo egoísta. Não é nada disso, tá? Conforme eu escrevi, eu acho que a mídia, ela tá tão rápida que não tá dando tempo da gente raciocinar as coisas, parar, dar aquele minuto de pensar e depois voltar a refletir, né? Então, por exemplo, quando você vê o vídeo, a primeira reação que você tem, no meu caso, tá? É que se matou uma pessoa injustamente, tá? Agora, se ele é negro, se ele é branco, para mim, não importa. O que importa foi a maneira como ele foi morto. Agora, o fato dele ser negro ou afrodescendente é uma questão americana, é uma questão dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a gente, entendeu? É uma coisa deles, né? E eu lamento profundamente, esse cara já tá fora, lógico, com certeza, né? Mesmo sabendo que o rapaz que foi morto já tinha alguma passagem pela polícia, não justificava, né? Aquela atitude do policial. Também eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei de um caso, tá? Que a pessoa, né? A pessoa da área de segurança deu um mata-leão numa pessoa. Não chegou a ser um mata-leão, sabe aquele que enforca assim? Muito bem. Então, essa pessoa que estava levando o mata-leão, ela começou a falar que estava sem ar. E esse trabalhador da segurança afrouxou um pouco o braço, porque o cara estava dizendo, claro, né? O cara estava dizendo que ia morrer, estava sufocado. Quando esse trabalhador afrouxou um pouco o braço, sabe o que aconteceu? Ele levou 2 mordidas no braço, horríveis. E o que acontece? Imediatamente sangrou muito, né? Que eu vi a cena, sangrou muito e cravou mesmo os dentes, né? Ficou cravado mesmo, ficou a marca dos dentes assim. Esse trabalhador da segurança, enfim, da polícia, né, ou da segurança, que eu não vou dizer que categoria ele teve que ficar 6 meses fazendo um acompanhamento, fazendo exames de sangue durante 6 meses para saber se ele não estava contaminado com nenhuma doença, ou seja, hepatite, AIDS e outras coisas mais. Então, durante esses 6 meses, essa pessoa viveu uma vida terrível, essa pessoa e a família. Viveram uma vida terrível. Por quê? Porque ele estava fazendo o seu trabalho, né? Ele tomou a atitude correta de afrouxar e no que ele afrouxou veio essa reação, né? Então, e não houve nenhuma repercussão, absolutamente nada. Passou com alguma circunstância que não convém contar. Passou, tá? Essa pessoa ficou 6 meses, essa pessoa e a família, assim, ó, com medo de ter contraído alguma doença como AIDS, por exemplo, ou hepatite ou qualquer outra doença. E ficou essa cicatriz no braço, que é a cicatriz até o de menos, né? O drama que essa pessoa viveu durante esses 6 meses passou em branco.
que eu quero dizer? Eu quero dizer que existem dois lados, tá? Então a polícia, quando ela vai agir, ela é preparada para isso, para esse tipo de abordagem, né? Agora, o cara, vamos combinar, aquele policial estava completamente fora do normal. Talvez, e eu não estou justificando nada, eu estou só comparando que talvez ele, porque o cara tinha 2 metros, o cara era forte, tinha 2 metros, né? Então, assim, talvez o que possa ter acontecido, pode ter pensado que se ele afrouxasse um pouco, o cara poderia, sei lá, fazer algum tipo de, tomar fôlego e fazer algum tipo de atitude. Não sei, não estou justificando nada. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos tomando as dores de uma coisa assim que nós, como brasileiros, não fazemos pelo nosso país. Então nós estamos tomando as dores de um rapaz negro que foi brutalmente assassinado lá nos Estados Unidos, né? E nós no Brasil temos crimes bárbaros todos os dias e não temos essa reação. Esse é o meu questionamento. O meu questionamento não é o fato de concordar ou não concordar, não é isso, não tem nada a ver. O meu questionamento é o seguinte: por que a gente não deixa de pensar que foi uma pessoa afrodescendente morta e pensamos que foi uma vida, né? Por que a gente não consegue pensar assim? Por que a gente está num processo de vitimização tremendo, né? Então, agora tudo agora é um processo de vitimização. Eu não vou nem falar do mimimi, que o mimimi eu acho uma infantilidade, né? Eu vou falar do processo de vitimização. Então, por exemplo, eu tenho 53 anos, não consigo emprego porque sou velha. Eu sou uma vítima da sociedade porque sou velha e não consigo emprego. Então, eu sou uma pobre coitada. Não, o que eu vou fazer? Imaginemos que o meu filho estivesse desempregado. Imaginemos, né? Eu tenho 53 anos, ele tem 27. Tá começando a vida, né? Nessa opção, entre aspas, ele não tem experiência e eu tenho a experiência. Eu prefiro que ele siga no mercado de trabalho, eu prefiro que ele tenha a oportunidade do que eu, mesmo sabendo todas as dificuldades que eu vou passar, tá? Agora, eu acho que esse processo de vitimização é muito perigoso, e nós estamos tomando as dores de um problema que é o racismo nos Estados Unidos, que nós nem sabemos como é, tá? Muitos de nós estamos aí botando a tal do black, não sei das quantas aí, e não sabemos nem a história, dos americanos, não sabemos como é a história do racismo. Para falar a verdade, eu acho que a gente não sabe nem a história da escravatura no Brasil. Tá certo? Acho que nem isso a gente não sabe. A gente não sabe nem a nossa história, quer fazer protesto numa coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que é um fato deles, histórico deles. E os nossos problemas estão aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, com a velocidade da notícia, com o que a gente vê, né? E a maneira como a gente reage. Todo mundo sabe que quando a gente reage no calor das emoções, a gente acaba não tendo a melhor reação. Então, o certo é parar um pouco, pensar, o Covid está aí. A nossa reação tem que estar voltada para o Covid nesse momento, tem que estar voltada para a crise política que está no país, para esse problema do STF. É isso que nós temos que fazer agora. Infelizmente, aí vocês vão falar assim, você é uma egoísta, você é desumana. Não. Nada disso, pelo contrário, eu sou uma pessoa que sempre cuida dos outros primeiro do que eu, sempre os outros estão acima de mim. Mas o que eu acho é que no nosso país a gente não tem condições de pegar uma briga dessa, sendo que a gente não briga pela gente. A gente fica de quarentena em casa e vai pra praia. Vai pro boteco tomar cerveja. Então, não me convence essa história de pagar
porque vamos protestar pelo racismo nos Estados Unidos. Gente, pensa um pouco, reflete um pouco. Vocês podem desconsiderar tudo que eu tô falando, ou eu tô completamente lelé, né? Ou eu não sei, eu acho que tá assim, uma falta de sensatez coletiva, tá? Então alguém tem que parar, pensar, refletir nas coisas que estão acontecendo, tá? Então o que a gente tem que fazer? Ver os nossos problemas, olhar para dentro e tentar resolver. A coisa tá piorando, o Covid não vai dar trégua tão cedo, esse Covid até ter a vacina, né? E não adianta ficar indo pra praia de boa, tá sol, vou pra praia. Você acha que tá resolvendo o problema? Você não tá resolvendo nada. Você acha que você tá de férias, né? Você acha que você tá de férias. E principalmente eu vi vários vídeos de pessoas que receberam R$600 e fizeram churrasco com R$600. Claro que não é a maioria. E outra coisa, a gente devia estar preocupado, sabe com o quê? Com que a pessoa que recebeu os R$600 tenha necessidade dos R$600. A gente tem que brigar por essas pessoas trambiqueiras que estão recebendo os R$600 sem necessidade nenhuma. É isso que a gente tem que ver também, entendeu? São essas coisas que eu quero falar para vocês. Eu acho que essa história de vitimização tá muito... Eu até penso, eu tenho muitos amigos negros, as minhas melhores amigas de infância são negras. Elas estudaram, batalharam, são pessoas top, entendeu? E eu acredito que em nenhum momento se deixaram levar por essa vitimização. Não, sabe, não... Assim, o racismo existe? É lógico que existe. Gente, o racismo existe de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar. Não é só o racismo contra o negro, é o racismo das nossas atitudes. Eu, por exemplo, trabalhei num supermercado que tinha 2 entradas, tá? Então, quando eu chegava, o meu primeiro trabalho era pegar aqui chama fregona, tá? Vocês já tem, que é aquele cubo que a gente sacode aquele troço redondo lá dentro, né? E vai esfregar. A gente não usa pano de chão aqui, né? Então, meu trabalho era esfregar toda a entrada. Sim, eu era caixa de supermercado, tá? Eu tinha que esfregar o chão, tá? Aqui, o buraco é mais embaixo, tá? Não pensa você que você vai ficar sentadinha aqui de caixa de supermercado na boa, não. Aqui o bagulho é doido, tá? Aqui o negócio é doido. Você não tem tempo de sentar 5 minutos, tá? Porque se te pegarem sentado 5 minutos, você tá no olho da rua e nem batendo papo. Aqui tem que trabalhar, entendeu? Então o que eu fazia? Eu esfregava primeiro uma parte, botava aquele triângulo amarelo, né, que tava molhado, deixava secar aquela parte para poder esfregar a outra. As pessoas entravam no mercado pela parte que eu estava esfregando. Sabe para quê? Para dizer assim ela tem trabalho. Isso é racismo. Isso não é racismo? Isso é racismo. Olha, aconteceu uma coisa interessante. Sabe quando você vai no supermercado, que você bota o seu carrinho no lugar? Num ato assim civilizado, você pegou o seu carrinho no lugar e bota o seu carrinho no lugar? Muito bem. Não sei se já chegou aí, mas aqui na Europa você tem que pôr uma moeda para tirar o carrinho, né? Você põe a moeda, tira o carrinho, para quê? Para te obrigar a voltar e botar o carrinho de volta no lugar, tá? Alguns comércios não têm esse sistema, então as pessoas largam os carrinhos em qualquer lugar, tá? No ponto de ônibus, na parada de táxi. A única coisa é que não roubam, né? Não roubam. Mas aí tem que vir um empregado de dentro da loja, né? E ficar caçando esses carrinhos o dia inteiro no shopping, né? E aí eu acho isso uma incivilidade. Se eu peguei o carrinho, eu boto o carrinho onde eu peguei, né? E eu me lembro que na época meu filho trabalhava nesse shopping center e falou para mim: mãe, quando você pega o carrinho e bota no lugar, você tá diminuindo o emprego dessa pessoa que tem que ficar catando carrinho.
Olha o grau que nós chegamos, olha o grau. Então, por exemplo, aí ele falava assim para mim, cada vez que você cata o carrinho e bota no lugar, essa pessoa fica sem emprego. Então, quer dizer, eu tenho que me deseducar, eu tenho que aprender a deixar o carrinho fora do lugar, porque tem uma pessoa só para isso, uma pessoa só para isso. E essa pessoa não está só para isso, tá? Essa pessoa tem várias funções. Dentre essas funções, ela tem que dar conta de todos os carrinhos que estão na rua, tá? Então, assim, eu acho que são exemplos, né? Eu tô aqui na Espanha, né? Todo mundo sabe. São exemplos que a gente dá para os nossos filhos também, né? Quando, por exemplo, a pessoa entra pelo lugar que você está passando, que você está limpando, sendo que a outra entrada está seca, e você entra com o teu filho ou com o teu neto, que exemplo que você está dando para ele? Que exemplo? Um exemplo de que aquela ali é sua escrava, ela está ali para trabalhar. Não, não é assim que funciona a coisa. Não é assim que funciona. Então, cuidado, gente, cuidado. Assim, eu sou muito... Eu tenho procurado, né? Eu sou uma pessoa muito intuitiva e também sou uma pessoa muito de reações imediáticas. Já passei por isso também. Já tive uma reação uma vez que não tem explicação, não tem explicação. Eu já tive uma reação uma vez que, se eu tivesse parado para pensar 1 minuto, eu não teria tido aquela reação, porque foi uma burrice sem tamanho, entendeu? E é isso. O que está faltando é um pouquinho de sensatez. Então, olhar pra gente sem ser egoísta. Lógico que a gente está lamentando isso que aconteceu nos Estados Unidos. É evidente, a cena é chocante, é terrível, mas a mesma força que a gente usa para protestar contra isso lá nos Estados Unidos, a gente tem que ter aqui para protestar dentro do nosso Brasil. E não é com violência, não é quebrando tudo, a gente vai quebrar o que a gente não tem. Então a gente vai começar a quebrar o ônibus, que é péssimo, que a gente não tem, a gente vai começar a quebrar o metrô, que a gente não tem, sabe? A gente vai começar a quebrar os hospitais que a gente não tem. Então é isso. Então, por exemplo, eu tenho uma briga em casa, eu vou quebrar tudo que eu tenho, que eu tô pagando no crediário, vou ficar com a casa toda quebrada, sabendo que eu não vou ter para comprar outra coisa. Entendeu? A lógica é a mesma, Então, o que eu peço a vocês que eu sei que tem muita gente negra, afrodescendente, que não está de acordo com isso. Eu tenho certeza absoluta. Porque ali se perdeu uma vida. Agora, se os Estados Unidos tem um problema com o racismo ali dentro, é um problema deles, é a história deles. Imaginemos, como eu escrevi, que fosse um policial branco que tivesse matado um homem branco. Estaria tendo esse movimento dentro dos Estados Unidos? Estaria tendo esse movimento no mundo inteiro? Se o policial fosse negro, o policial ali que botou o joelho na cara do cara e deixou ele morrer, se o policial fosse negro, o que ia ter acontecido? E se o policial fosse branco e o cara fosse branco? Entendeu? Então falta essa pausa de pensamento. Ali é uma vida. Ali é uma vida, entendeu? Agora, se eles têm uma história de racismo ali dentro, não é a gente que vai resolver